Oi, viajantes da vida! Certa vez, eu ouvi um companheiro da tribuna espírita dizer: espírita não gosta de sofrer, mas quando sofre, sofre com gosto. E aí, pensando sobre isso, a gente reconhece, é verdade. Nós espíritas sabemos por que sofremos. Então, as aflições para nós são justas. Na nossa próxima viagem, nós vamos aqui com Allan Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, estudar um verdadeiro manual de consolação nas aflições. Mas para entender e para se consolar, a gente tem que compreender que elas são justas. Então, enquanto roda a vinheta, você já aproveita, se inscreve aí no canal, aciona o sininho para receber as notificações, deixa um like agora, se não gostar você muda para o dislike e, sobretudo, comente. Desde já, obrigado e boa viagem! Queridos irmãos e irmãs do Centro Espírita Paulo de Tarso, vamos seguir com Jesus nesse precioso momento de estudos. Uma das questões que nós aprendemos desde muito cedo no Espiritismo é que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus. Lembra daquela promessa? Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, ele os enviará um outro Consolador. Pois é, Jesus, que naquele momento era o Consolador materializado na terra, e olha que no tempo de Jesus os sofrimentos, as dores, a violência eram muito, mas muito maiores do que são nos nossos dias atuais. E ele se faz Consolador das criaturas. Não é só curando corpos não, hein, gente? Vamos prestar atenção que o Evangelho é muito mais do que uma série de fenômenos de cura de corpos adoecidos. Então, quem está buscando na religião e quem está buscando, principalmente no Espiritismo, só a saúde do corpo físico, está buscando a parte menor, a parte menos importante. Ah, mas eu estou sentindo muita dor. Ah, mas eu estou sofrendo muito. As aflições, os sofrimentos estão me levando a buscar Deus. Algumas vezes, a maioria delas até eu diria, nós chegamos a uma casa espírita conduzidos pela dor. Ela nos toma pela mão, ou então ela nos vai empurrando mesmo, aos chutes algumas vezes, mas ela nos vai empurrando para que a gente realmente busque o ser espiritual que é. Passe a ter cogitações a respeito de vida espiritual. Reconhecer isso em nós, gente. E então o Espiritismo se apresenta como o Consolador dos tempos modernos. Aquele que explica, aí é a questão, explica. Mas, gente, para quem é que é necessário um consolador, se não para os aflitos? Alguém já pensou em levar consolação para aquelas pessoas que parecem sempre muito felizes, que estão sempre lá brilhando nas redes sociais, colocando as suas fotos dos passeios, nas praias mais paradisíacas? Ninguém acha que essas pessoas precisam de consolação, embora muito frequentemente também, atrás dessa máscara de tanta felicidade, tem criaturas extremamente sofridas, fugindo da própria realidade até para poder mostrar aquela aparência de felicidade ali. Mas, é lógico, o Consolador vem para os aflitos. E não é que o capítulo 5 aqui do Evangelho segundo o Espiritismo é o maior capítulo em textos de estudos que Allan Kardec traz para nós. O maior de todos mesmo é o capítulo 28, mas o capítulo 28 é uma coletânea de preces, para que a gente tenha ideias de como organizar os pensamentos na hora de orar. Não é o breviário de prece espírita não, viu, gente? Ninguém tem que pegar e decorar o capítulo 28 do Evangelho. Mas o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, ele é um capítulo que traz para nós informações sobre as aflições e sobre a forma que o Espiritismo tem de nos consolar. Porque muitas pessoas acham assim, quanto pior, melhor, quanto mais eu sofrer, mais eu vou evoluir. Isso é uma concepção errada. Isso é uma concepção muito equivocada. Essa coisa de quanto pior, melhor, é coisa de partido político, que quer ver o circo pegar fogo para aparecer como salvador da pátria. Então não entra nessa lorota, não. Mas o que a gente tem, o que a gente precisa, é de um Consolador que nos explique. E Jesus, o próprio Mestre, no Sermão do Monte, lá nos capítulos do Sermão do Monte de Mateus, principalmente, ele chama a atenção, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. E Kardec vai começar até esse capítulo 5 aqui do Evangelho desse jeito, falando das bem-aventuranças para os aflitos. Mas
Será que do fato de Jesus ter enaltecido o sofrimento como bem-aventurança, aqui para a Terra, diga-se de passagem, aqui para esse planeta, diga-se de passagem, significa que ela é o caminho obrigatório de todo mundo? Todo mundo tem que sofrer, todo mundo tem que passar dificuldade para poder ser feliz? Faz sentido você chegar para alguém que está sofrendo, chegar para alguém desconsolado, né? Vamos pensar assim, no auge das suas amarguras, das suas aflições, e olha, é assim mesmo, a gente tem que sofrer para ser feliz. Que ideia masoquista é essa? Então, se o Espiritismo é o consolador prometido por Jesus, como é que ele lida com as aflições? E o capítulo 5 do Evangelho tem esse manual para nós. Manual de conhecimento sobre as aflições, manual de como lidar com elas, como, apesar delas, essa é uma questão, apesar delas, continuar o rumo, continuar a rota em busca da nossa felicidade. E o Espiritismo já começa por uma questão que é muito importante. Não dá para esclarecer, não é? Consolar, esclarecer são funções do Espiritismo. Não dá para esclarecer mentindo, enganando, fazendo falsas promessas. Então, quando nós espíritas olhamos para a Terra, planeta de provas e expiações, a gente reconhece, aqui o trem não caminha fácil. Aqui as provas, as expiações ainda são agudas. Muitos sofrem e sofrem no próprio corpo físico as consequências dos seus deslizes, remotos ou recentes, mas sempre são consequências de nós mesmos. E essa é uma questão importante, é uma forma pedagógica. As aflições, como nós diríamos, pode ser um recurso pedagógico. Lembra aquele professor que tenta ensinar, que tenta pelo amor, que tenta convencer, e os alunos são sempre resistentes. Aí ele pega daquela primeira prova assim de arrasar. Aí todo mundo acorda, todo mundo fica, ai meu Deus, eu vou ser reprovado, ai meu Deus, é muito difícil. Aí começa a estudar. Eu noto isso há 30 anos, o desespero nas vésperas de prova daqueles que normalmente passaram o período inteiro só na gaiatice, só nas festas. Na hora que chega lá de mostrar, de ficar na iminência de uma reprovação, aí corre, faz esforços, tenta, a dor faz isso com a gente. Ela é aquele momento que desperta, que faz a gente acordar que a coisa pode piorar, e aí a gente começa a trabalhar. Então a dor aparece como um recurso pedagógico. Vamos ver assim? Um recurso pedagógico do qual Deus serve para impulsionar a nossa evolução. Tem que ser sempre? Não. É um recurso pedagógico para a Terra. Mas a gente tem que ter muito cuidado, muita atenção para não criar o clichê de que é preciso sofrer para evoluir. Isso não aparece na codificação. A gente vai perceber agora aqui, no Livro dos Espíritos, que é bem diferente. Que lá na codificação, lá no início da codificação, e eu já falei sobre isso várias vezes, Kardec pergunta aos amigos espirituais qual é o fim objetivado com a reencarnação, na questão 167, aqui do Livro dos Espíritos. E os Espíritos respondem de uma forma bem simples, expiação, melhoramento contínuo ou progressivo da humanidade. Sem isso, onde haveria justiça? E é exatamente nesse conceito de que a expiação é parte do objetivo da encarnação, quer dizer, reencarna para expiar, aqui na Terra. Mas olha bem, presta bem atenção, vou colocá-la aqui do ladinho, a resposta para a gente acompanhar está bem grande, dá para vocês verem aí, se não tiver na telinha muito pequena, mas está ali a resposta que os Espíritos deram, e olha bem para a resposta, uma palavrinha, expiação, Se eles tivessem que dizer que a reencarnação visa o sofrimento, a expiação, a agudeza, não iam desenvolver mais, mas não botaram vírgula, porque a Terra é um planeta de provas e expiações e eles não podiam responder mentindo. Mas olha qual é o objetivo geral. O objetivo específico aqui da Terra, o objetivo do planeta de provas e expiações é a expiação. Eles não iam negar isso para nós. Mas o progresso contínuo da humanidade é que é de acordo com a justiça de Deus. E olha que coisa interessante, né? Para a Terra, planeta de provas e expiações, a expiação é um dos objetivos da encarnação, e o progresso também. Mas no mundo de regeneração, a expiação já não é mais um objetivo da encarnação, mas o progresso continua sendo. Num mundo feliz,
a expiação nem existe mais, ela nem passa perto das cogitações, dos planejamentos dos espíritos, mas progredir continua sendo. Então a gente começa a perceber o seguinte: não é o sofrimento que vai fazer a evolução acontecer. Não, não é mesmo. Expiação é um objetivo específico da Terra, mas não é objetivo geral. Então para da cultura do sofrimento. Por quê? Porque, de novo, aqui no Livro dos Espíritos, a gente vai perceber na resposta lá na questão 170 que quando a gente não precisa mais reencarnar, quando a gente já aprendeu tudo que uma reencarnação podia trazer, nós somos espíritos bem-aventurados. Nós somos puros espíritos. Então, ser espírito puro é necessariamente ser espírito feliz. Qual é a conclusão que a gente tira desse caminho da questão 167 até a questão 170 do Livro dos Espíritos? Que a gente não precisa sofrer para evoluir. O que a gente precisa é evoluir para não sofrer. E isso muitas e muitas vezes as pessoas esquecem e ficam lá cultivando. Ai, mas é assim mesmo, aguenta. Você imagina num atendimento fraterno, a pessoa que está passando por um problema agudo com ela. Quando é com alguém, quando é com um terceiro, quando é com um filho, você até consegue passar um certo conforto para aquela mãe, para aquele ente querido de alguém que está sofrendo. Mas quando é a própria criatura que está ali sentindo dores, ou com uma doença grave, na iminência de desencarnar, e ouvido o atendente fraterno dizer: não, é assim mesmo, olha, esse câncer aí que está consumindo você, é para você ser feliz, é para você evoluir. Gente, quem é que quer ouvir isso? Quem é que vai consolar com esse argumento? Então é lógico, as aflições, elas existem. Nós estamos num planeta em que as aflições existem. Mas a razão delas é a nossa inferioridade. A causa delas está em nós. E é isso que a gente vai fazer nessa viagem com Allan Kardec aqui, pelo capítulo 5. Só que nós não vamos muito longe, não. Nós vamos pegar só 3 itens, só o comecinho do capítulo, que aí depois Kardec abre para uma série de outras observações, para uma série de outras análises a respeito das aflições e de como nós encontrarmos motivos de resignação. Mas, por enquanto, vamos lá no item 1, lá no iniciozinho do capítulo 5, Kardec pega 3 bem-aventuranças do Evangelho de Mateus. No Evangelho de Mateus, onde aparece o Sermão do Monte em 3 capítulos, né, o 5, 6 e o 7, a gente começa a perceber Jesus falando a respeito do suportar as dificuldades, dos que enfrentam na terra as adversidades e eles vão encontrar recompensas. Recompensas que naquele momento as pessoas não sabiam exatamente onde, quando, nem como. Mas Jesus promete recompensas. E aí Allan Kardec pega 3 bem-aventuranças, daquelas 8 que Jesus fala lá no início do Sermão do Monte, para trazer referências a respeito do sofrimento, das aflições. Ele fala, lógico, bem-aventurados os que choram ou os aflitos, porque eles serão consolados. Ele fala, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. E a 8ª, porque muita gente acha que são só 7 bem-aventuranças, não, são 8. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, por causa da palavra do Mestre, porque eles alcançarão o reino dos céus, porque deles é o reino dos céus. Então é muito interessante a gente pensar isso, porque no Evangelho de Mateus, quando Kardec começa aqui o capítulo 5, para estudar as aflições e as causas das aflições, ele fala das promessas de Jesus. Jesus ali no Sermão do Monte está sendo a expressão máxima do Consolador no tempo dele. Então o Espiritismo, que abraça essa ideia de ser o Consolador prometido por Jesus, tem que fazer o mesmo roteiro. E aí também Kardec vai fazer uma questão muito interessante. Mateus, como a gente viu, foi um dos seguidores de Jesus, foi um dos discípulos ali do primeiro momento, foi um daqueles que escreveu, né, um dos livros do Novo Testamento, mas como um observador, testemunha ocular da história, vamos dizer assim, né, ou um relator de primeira mão. Ele viu, escreveu. Ele viu a palavra saindo da boquinha de Jesus, chegando direitinho no ouvidinho de Mateus. E ele escreveu porque ele viu, acompanhou, testemunhou. Mas Allan Kardec também pega no item 2 e tasca para nós o Evangelho de Lucas. O mesmo Sermão do Monte, agora transcrito no Evangelho de Lucas. E não é que Lucas faz diferente de Mateus? Lucas coloca os tais ais, alguns ais pelo menos, né?
Ele traz as bem-aventuranças, é verdade, fala a respeito dos bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os pobres que vão ser saciados, né? Fala tudo isso. Aí depois ele começa com os tais ais. Ai de vós ricos, que hoje rides porque chorareis. Ai de vós que estáis saciados porque passareis por privações. Ai de vós que... E assim a gente começa a perceber assim, mas será que Jesus, depois de prometer tanta felicidade e ameaçar os que são felizes da terra, porque é isso que está acontecendo no Evangelho de Lucas, será que Jesus iria ameaçar? E a gente tem que pensar o contexto. Como eu falei antes, Mateus foi o testemunha ocular da história, né? O relator de primeira mão. E Lucas não, gente. Lucas escreveu o seu evangelho dos relatos que ele colheu. Ele é um relator de segunda mão. Ele vai buscar relatos, ele vai buscar informações dos outros e dar a interpretação. E também Lucas escreveu direto seu evangelho no grego para principalmente aqueles. A história do evangelho de Lucas é interessante. Na verdade, a proposta inicial era que Lucas fosse colhendo informações para que Paulo de Tarso escrevesse o seu evangelho. E principalmente escrevesse o seu evangelho direcionado para os gentios, para os não-judeus, principalmente para os romanos e para os gregos, que eram os dominadores daquele tempo. Mas olha, é aí que a coisa fica confusa. Paulo é preso, Paulo é perseguido, Paulo não tem chance de escrever o evangelho de Paulo de Tarso. Então Lucas se encarrega disso. Provavelmente até já depois da desencarnação de Paulo de Tarso, surge o Evangelho de Lucas, assim também como surgiu o relato dos Atos dos Apóstolos, que Lucas também foi responsável pela redação. E aí então Lucas coloca, falando para o povo romano, falando para os gregos, que tinha tanta diferença na sociedade, que tinha tanto preconceito. Um dos maiores obstáculos para os romanos poderosos, para os patrícios romanos, era admitir que Jesus, na sua doutrina, tornava iguais, hein, gente? Não é só fraterninho, irmãozinho, condescendente, era iguais, o senhor e o escravo. Eles tinham repulsa por essa ideia. Eles demoraram muito para aceitar o cristianismo, exatamente porque não desciam do salto do seu orgulho, da sua vaidade, ser o povo mais dominante da terra. Então Lucas fala para eles. E aí é lógico que ele precisava apresentar para uma sociedade tão desigual as consolações para os que naquele momento estavam sofrendo e a advertência. Aí os ais não são ameaças de Jesus, mas são advertências. Olha, você que está feliz aí porque você invadiu o país dos outros, tirou tudo de lá, você vai passar privações. Olha, você que está aí com a sua mesa farta, se banqueteando, jogando comida fora, vomitando para poder comer mais, como acontecia até na Idade Média. Enquanto tem tanta gente passando fome, e hoje tem muita gente passando fome, a gente tem que pensar nisso, gente. Vocês podem passar por apertos, podem passar por privações. Então era aquela ideia de criar uma sensação de que a felicidade sem respaldo no crescimento espiritual, ela tende a ruir. E aconteceu mesmo, né? O Império Romano ruiu, a miséria veio, a Idade Média graçou de pragas, de doenças, de misticismo, das fogueiras, de perseguições, de inversão de valores do cristianismo, que deixou de ser cristianismo para ser só uma igreja. Então a gente começa a se preocupar exatamente com essas colocações. Por quê? Porque no Evangelho de Lucas, que é um observador de segunda mão, ele tinha que colocar para aqueles que o leriam em primeiro lugar. É lógico que isso chegou para nós 2000 anos depois e a gente fica meio confuso. É Mateus? É Jesus que a gente vai ver Jesus em Mateus ou vai ver Jesus em Lucas fazendo ameaças? Não, não são ameaças. Mas são essas oposições, para que a gente entenda que felicidade obtida à custa da aflição dos outros vai resultar em aflição para nós. Tira isso do Evangelho de Lucas. Entenda os ais do Sermão do Monte no Evangelho de Lucas como uma advertência. A gente agora, hoje mesmo isso pode servir, né? Se nós estamos felizes, tranquilos, curtindo a vida adoidado, e isso tem causado sofrimento, isso tem aumentado a miséria em torno de nós, futuramente seremos nós que vamos experimentar as consequências dessas questões que nós criamos. E aí, esclarecido isso, posto isso de lado, vamos ficar com as promessas de felicidade, porque é ela que Kardec vai trabalhar depois ali no item 3. As promessas de felicidade, elas são bem interessantes, né? Os que sofrem serão consolados.
Os que têm fome e sede de justiça, é engraçado que em Mateus aparece fome e sede de justiça, que é um bem imaterial, e em Lucas fala dos que têm fome, porque serão saciados. As duas coisas servem, a fome do corpo e a fome de justiça, ou a fome de uma igualdade ou de uma sociedade melhor, ela vai ser saciada com o progresso. Porque, como diz lá o item, a questão 930 aqui agora do Livro dos Espíritos, numa sociedade organizada segundo as leis do Cristo, ninguém vai morrer de fome. Então, quando houver justiça, vai haver também alimentação para todo mundo. Vai haver bem-estar social para todo mundo. E a gente não está fazendo nenhuma coisa de política aqui, não. Não estou falando nem de um lado nem do outro. Estou dizendo que a proposta da doutrina espírita, questão 930 do Livro dos Espíritos, é que numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Então deve haver espaço para que todo mundo trabalhe, para que todo mundo seja provedor das suas próprias necessidades e aí todos tenhamos um estado de bem-estar social, que é o ponto de partida para a grande evolução. E aí é que a gente começa a perceber como Allan Kardec vai introduzir para nós. Mas antes da gente entrar mesmo aqui no item 3, ainda tem uma outra colocação. Por quê? Passados já 160 anos, quase 170 anos da codificação, mas não é que tem espírita ainda que gosta de ressaltar. Eu achei até interessante, uma vez eu ouvi alguém dizer que esses espíritas são os pregador. Não são pregadores do evangelho, não são pregadores do espiritismo, eles pregam a dor, pregam mesmo. Isso tem que sofrer para evoluir. Quanto pior, melhor. Não, não é. Essa mensagem do espiritismo é de otimismo. Não está bom, não está bom. Nenhum de nós hoje vai olhar para o Brasil, para a Terra, deste finalzinho, deste iniciozinho da segunda década do século XXI, que é o início do século ainda, né? Mas desse iniciozinho da segunda década do século XXI, da terceira, na verdade, né? Da terceira década do século XXI, está tudo uma maravilha, está tudo ótimo, pode estar bom até aqui na nossa bolha. Mas saiu da nossa bolha, saiu do condomínio, saiu da sua casa, saiu da sua instituição, você já vai encontrar sofrimento, miséria, dificuldade, medo. Quanta gente tem medo de sair de noite para ir para o centro espírita? Não tem? Porque tem medo de ser assaltado, tem medo de ter um acidente de trânsito. O trânsito anda doido demais, gente. Muito perigoso demais até. Então a vida online tem até ajudado nesse sentido da gente poder se espiritualizar sem se colocar tanto em risco assim. Mas essa é a questão. Muitos de nós ainda somos prega-a-dor e falamos mesmo, a felicidade não é deste mundo, também está lá no capítulo 5. Mas Allan Kardec vai discutir isso que está lá no Eclesiastes, né? Não é nem Jesus que falou. Mas olha só que coisa interessante, algumas pessoas vão buscar argumentos. Olha só, tem que sofrer mesmo porque foi Jesus que mandou. Foi Jesus que mandou onde? Está lá em Mateus, capítulo 16, versículo 24. Ou então, se quiser, já que nós estamos usando os dois evangelhos no estudo de hoje, está lá em Lucas, no capítulo 9, versículo 23. Jesus manda, olha só que coisa, né? Jesus manda as criaturas pegarem a cruz e carregar e segui-lo. Será mesmo, cara pálida? Vamos ver como é que ficou? Vamos ver como é que... E, na verdade, esse texto aparece em 3 evangelistas. Mas vamos sacar aqui só Mateus e Lucas para a gente ler junto. Eu já usei num outro texto. Se vocês quiserem, podem procurar lá na playlist dos curtas, se o Espiritismo é o Consolador ou o Crucificador, que lá a gente trabalha os 3 evangelistas falando dessa parte. Mas olha só o que Mateus nos diz. Então, disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Carregue a sua cruz e siga-me. E depois em Lucas aparece, e dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Pegue a sua cruz cada dia e siga-me. Olha só que coisa interessante, né? Essas 2 passagens que a gente foi extrair de 2 evangelistas diferentes têm 3 propostas. E um monte de gente diz assim, então eu tenho que carregar minha cruz. Chega no centro, é a minha cruz. O marido é a cruz, a esposa é a cruz, o filho dependente químico é a cruz, o patrão é a cruz. Todo mundo adora agarrar uma cruz e ter a justificativa para se fazer infeliz, para ser vítima. Olha só, é Deus que está me castigando. Agora pare e olhe ali. Jesus falou só de tomar a cruz? Não falou, né? Jesus está falando 3 propostas para nós. Se alguém quiser ir após ele, e aí, num primeiro momento, olha que coisa interessante, né? No Evangelho de Mateus, aparece ele falando aos discípulos, um grupo restrito. Depois,
Ele aparece em Lucas dizendo a todos. E ainda vai aparecer no Evangelho de Marcos, como vocês viram aí no slide, falando a respeito de aparecer ou estar, falando para um grupo maior. Então ele vai aumentando ali, fala dos discípulos, depois ele fala para um grupo maior, depois Lucas diz, olha, falou para todo mundo, soltou para geral. Todo mundo que quer seguir Jesus tem que fazer essas 3 coisas. Renunciar a si mesmo. Mas é tão mais fácil eu chegar no centro carregando a cruz, dizendo que eu estou sofrendo, que a minha família não presta, que o meu emprego é miserável, do que renunciar a si mesmo. Responder menos àquele parente chato, que às vezes é agressivo. Entender que o trabalho ele tem utilidade, não é só uma fonte de renda. A gente não renuncia. A chaga radical, o egoísmo, continua dentro de nós. Então a gente esquece a primeira sugestão de Jesus para segui-lo, que é renunciar a si mesmo. Aí vem lá o tome a sua cruz. Tomar a cruz o povo gosta. E segui-lo. Só que o pessoal toma a cruz e fica parado reclamando da cruz. Essa cruz é muito pesada. Olha que cruz pesada. Tem gente que fala até isso mesmo, A minha cruz é tão pesada, por isso que eu não consigo trabalhar no centro. A minha família é a minha cruz, aí não dá para me dedicar à causa do bem. Se agarra com a cruz e fica parado. Não segue. São 3 ações, gente. 3 ações. Renunciar a si mesmo, que é abrir mão do egoísmo. Tomar a cruz, ou seja, suportar as provas. E eu não vou nem entrar aqui nesse momento, num longo discurso que eu já fiz no outro vídeo, se Jesus usou mesmo a palavra cruz, porque ele não tinha sido crucificado antes. A cruz era uma condenação dada aos ladrões, era uma condenação infamante, era degradante e era imposta pelos romanos. Então, se Jesus mandasse o judeu pegar a cruz, ia dizer que ele tinha que se sujeitar ao romano e sujeitar a vergonha que o romano impunha. Isso aí ia repelir muita gente. E segui-lo. Tem que andar com o mestre. Tem que repetir os seus passos. Não tem lá, a gente não fala também tanto, não alardeia com tanta vontade. Olha, Jesus é o modelo e guia, questão 625 do Livro dos Espíritos. Jesus é o modelo e guia, Jesus é o modelo e guia, mas a gente não segue o guia. A gente não reproduz o modelo. Aí, é claro, os sofrimentos aumentam. Então, não basta pegar a cruz. É necessário renunciar ao egoísmo, ao nosso interesse pessoal, aos nossos interesses mais mesquinhos, à nossa urgência de estarmos felizes agora, mesmo que os outros estejam infelizes, isso é egoísmo. Sim, suportar as provas, suportar as dificuldades, é o tomar a cruz, é o simbolismo de tomar a cruz, porque a cruz só passou a ser um elemento importante a partir do sacrifício de Jesus, tempos depois dele ter dito isso. Tempos depois, não foi naquele momento que ele fala, que é bem no meio dos 2 evangelhos, tanto de Mateus quanto de Lucas. E aí, segui-lo. Poucos seguem, poucos gostam de fazer o papel da vítima. E normalmente assim, vítima de Deus, Por que Deus está fazendo isso comigo? Será que eu joguei pedra na cruz? Tem alguns até que programa de humor dizem, eu joguei pedra na cruz, por isso que Deus está me castigando. Como se houvesse essa relação de castigo. Não, gente. As leis divinas não são de castigo. A gente até vai ver mais adiante aqui uma coisa muito interessante que Allan Kardec discute. Quando ele começa a estudar as causas, a justiça, melhor dizendo, a justiça das aflições que vai desembocar ali no tratamento das causas das aflições. Afinal de contas, por que nós passamos? E por que Jesus prometeu tanta coisa boa se a vida aqui é uma miséria? Se a vida aqui acaba de repente. E é exatamente aí, quando Allan Kardec começa a estudar a justiça das aflições, que ele vai chamar a atenção para esse ponto. Jesus faz promessas aos que o ouvem, se coloca como consolador, mas depois disso vem um monte de dores, vem um monte de sofrimento. Se fosse para ter compensação nessa vida aqui, como dizem aí alguns supostos teólogos que não são teólogos coisa nenhuma, porque se eu dou um carro para Deus, Deus não vai me dar 2 carros. Na verdade, Jesus nos ensinou a dividir, não nos ensinou a acumular, a multiplicar para nós, egoísmo. Por isso que a gente tem que deixar de lado essa história aí de teologia da prosperidade, que para começar não é teologia coisa nenhuma, é uma enganação, é uma traição à proposta de Jesus, e ficarmos bem com a ideia de que nós
temos a imortalidade. Não é nessa vida só. Não quer dizer que nós vamos ter que acomodar. Então eu vou passar o pior nessa vida para estar melhor na outra. Não! Cabe a cada um de nós fazer todo esforço possível. Usar a nossa inteligência o máximo possível para fazer essa vida aqui melhor também. Para fazer o ambiente que nós vivemos aqui na Terra mais saudável, para se viver também. E aí Allan Kardec diz, mas sem a noção de imortalidade, como muita gente está desencarnando, como muita gente está vivendo vidas miseráveis, e ainda assim preservam a esperança. Esperança por quê? Porque elas sabem que tem uma continuidade, que elas não cessam. E aí o Espiritismo traz uma questão muito interessante. A imortalidade na doutrina espírita, ela não é apenas uma teoria. Ela não é apenas uma promessa, ela é uma constatação baseada nos fenômenos. E fenômenos múltiplas vezes relatados e múltiplas vezes confirmados, um confirmando o outro, inclusive. Com relatos, com documentos que podem ser levantados da revelação de que aquele ser que estava falando viveu mesmo na Terra e que continua vivendo, numa outra realidade, numa outra dimensão, mas que continua vivendo. Então é interessante, porque a gente começa a perceber, e Kardec usa um termo mesmo forte, sem a noção de imortalidade, sem a noção de vida futura, e aí vida, entendamos, né, uma continuação da existência depois da existência material, as promessas de Jesus são um engodo, uma enganação. E aí, como Jesus não é um enganador, é o Consolador, a gente começa a ter que admitir a ideia da continuidade da vida e a compensação ou a recompensa vindo lá. E aí muitos dizem, mas então por que a gente tem que sofrer para poder chegar nessa compensação? Não, a gente não tem. Já falamos isso antes. Já jornadeamos ali da questão 167 a 170 do Livro dos Espíritos, para não voltar a isso nesse momento. A gente não tem que sofrer para evoluir. A gente tem que evoluir para não sofrer. Ponto. Agora, muitas pessoas dizem, não, mas a gente sofre para quando chegar lá na felicidade ter mérito. Poxa, mas é uma explicação meio chinfrinha essa, não acha? Quer dizer, eu tenho que passar mal para poder entender o que é bom? Não podia ser inteligente e aprender logo o que é bom? Há uma outra passagem no Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta aos benfeitores espirituais se todos os espíritos têm que passar pela fieira do mal para poder chegar ao bem, para chegar à perfeição. E os espíritos dizem assim, pela fieira do mal, não. Pela fieira da ignorância. E aí, se esclarecendo, chegar à elevação. Vocês vão ver as perguntas listadas aqui embaixo, numa notinha que a gente vai colocar bem claro para ir lá consultar no Livro dos Espíritos. Então, presta bastante atenção nessa ideia de que a gente não tem que passar, não tem que ser mal para virar bom. Da mesma forma, a gente não tem que sofrer para ser feliz. A ideia aqui é outra. O mérito, sim, quem suporta a dor com mérito, quem suporta a dor e evolui, tem muito mais mérito do que quem fica se queixando. Aí a gente volta àquela ideia, né? Vamos lá olhar para o centro espírita. Quem é que tem mais, né, mérito mesmo nesse sentido? Ou quem é que os benfeitores espirituais olham com mais atenção, com mais até reverência? Aqueles que só vão lá pedir, me dá um passe aí que eu estou passando mal. Me dá água fluidificada aí que eu estou passando mal. Olha, bota o meu nome na desobsessão para afastar esse espírito obsessor. É lógico, tudo isso é uma necessidade. Em vários momentos da nossa vida, a gente aqui também precisa tomar passe. A gente aqui também toma água fluidificada. De vez em quando a gente pede para outros companheiros de outras casas fazerem prece por nós nos momentos mais aflitivos. Mas se isso virar só a rotina, ou se for só isso, a nossa participação no centro espírita é muito pequena. Os amigos espirituais olham com muito mais atenção, com muito mais carinho, para aqueles que já estão servindo, cooperando. Abre a cantina, visita a criança, evangeliza na evangelização, vai visitar enfermo em hospital, doa cesta básica, caridade material, mas para ouvir os outros. É tolerante em casa, na família. E aí a gente começa a perceber que tem muito chão pela frente. Não é só para ter mérito. Mas não é só. É um argumento frágil demais. Essa ideia de que sofrer para ter mérito é frágil, porque quem está sofrendo não quer saber se tem mérito, quer deixar de sofrer. Quer parar de sofrer. E aí a gente começa a perceber o seguinte, principalmente é frágil e cai por terra, e o próprio Kardec diz isso para nós lá no capítulo 5, quando as pessoas que estão sofrendo, e foi dito a elas que elas têm que sofrer para ter mérito, olham outras pessoas que não têm mérito, que são más, que têm desvios morais graves e estão felizes, e estão de boa aqui na Terra.
Aí cai por terra esse argumento do mérito, né? Cai por terra esse argumento que a gente tem que sofrer para poder ter mérito, para poder ser bem colocado. Não! E é esse que o Kardec chama atenção. Aqueles que veem o bem e o mal tão bem, tão distribuídos, as penas e as recompensas tão mal distribuídas na terra, não vão acreditar nessa promessa de Jesus, se não considerarem a vida futura, se não considerarem a imortalidade. E isso que é importante. E aí começa a outra percepção interessante, mais difícil ainda. Olha para os dias de hoje, né? Nós temos pessoas tão boas que passam a vida inteira na pobreza, que passam com doenças graves. Alguém pode imaginar todo o bem, todo o amor que Irmã Dulce, lá da Bahia, espalhou durante o seu tempo, desse tamaniquinho assim, aquela freirinha, e ela tinha que dormir sentada porque ela só tinha 1/3 de capacidade respiratória. Alguém pode imaginar todo o afeto, todo o amor, toda a consolação que o gigante deitado, né, o nosso Jerônimo Mendonça, nas fileiras do Espiritismo, conseguia transmitir às criaturas em torno dele. E ele, cego, paralítico, tinha que dormir com um saco de areia em cima do peito para diminuir as dores. Poxa, as pessoas boas sofrem tanto. E aí a gente vê tantas criaturas más, tantos corruptos, roubando o dinheiro da saúde, roubando o dinheiro da educação, deixando crianças sem escola para poder se locupletar, para poder ter uma vida de regalos. A má distribuição da felicidade na Terra, ela é gritante, ela sugeriria a injustiça. E aí é que vem uma questão importante, não pode ser, né? A fé no futuro, diz Allan Kardec, ela até consola, ela conforta, olha, hoje eu não estou bem, mas depois eu vou estar. Mas ela não explica essas excrescências. Ela não explica essas diferenças de distribuição do bem, da felicidade e da infelicidade entre bons e maus. Normalmente na Terra os bons são infelizes e os maus parecem felizes. E aí Kardec traz uma outra questão importante. A gente precisa de mais argumentos, porque não dá para imaginar assim, peraí, por que eu estou sofrendo e sou bom e o outro que é mal está feliz? Assim, se você olhar só hoje, se você olhar só agora, Deus ficou injusto. Deus está te castigando, que você não merece, dando ao outro que merece a felicidade que ele não tem, que você não tem. Então a gente para e começa a criar o tal do paradoxo da divindade, do paradoxo do amor divino, vamos chamar assim. E é interessante que Allan Kardec, logo na sequência desses argumentos, ele começa a dizer o seguinte, olha, Deus não age por capricho. Só faltou dizer o ai. Uai, Deus não age por capricho, gente. Se está acontecendo alguma coisa, ela tem razão de ser. E é isso que aparece nesse item 3, da justiça das aflições. Ele nem vai desdobrar, ele nem vai apresentar as causas que virão depois, mas Allan Kardec vai falar de que as aflições são justas, por uma razão muito simples. Lá no Livro dos Espíritos, de novo, no finalzinho da terceira parte, nós temos o capítulo da lei de justiça, amor e caridade. De novo, 3 conceitos, uma lei única. Então Deus é justo porque é bom, e é bom porque é justo. Ou, como costuma dizer o querido Simão Pedro lá de Patrocínio, né, é uma justiça que é bondosa e uma bondade que é justa. Então, se a gente hoje está numa situação desconfortável, há justiça nisso. Vamos procurar a causa desse desconforto no antes. Se a gente quer amanhã estar numa situação confortável, há amor nisso. A oportunidade da gente caminhar, da gente corrigir os erros e alcançar a condição de mérito real. Mérito real. Não é essa coisa da observação da vida no planeta Terra. Mérito real, gente. Aquele que a gente observa assim, conquistou mesmo, chegou na posição. Não é nada exterior, porque tem gente que às vezes está desprovida de tudo que é material e ainda assim se sente feliz. E ainda assim se percebe feliz. Então Kardec começa argumentando, dizendo que sim, ó, Deus não age por capricho. Se há aflições, elas são justas. E as causas delas têm que ser justas. A única maneira de alguém, vou botar assim, Maurício, estar sofrendo alguma coisa, e isso ser justo, não é alguém me fazer. Não é alguém ser a causa desse sofrimento. Esse sofrimento é causado por mim mesmo, por qualquer um de nós que esteja sofrendo. Então a causa é justa porque Deus é justo. Não é se Deus é justo. É como Deus é justo, as aflições que eu estou experimentando são justas.
Falta pensar, falta filosofar, falta mergulhar nesse capítulo 5 aqui, que a gente não tem tempo, daria mais do que um seminário, daria um dia inteiro, dá um congresso. O capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo dá um congresso para estudar só sobre as aflições. Mas não é o caso, até porque se a gente fala muito de aflição, 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 tem gente que vai ouvir só aflição e esquece a bem-aventurança, esquece a promessa de felicidade. Então a ideia é o seguinte, como as vicissitudes estão aí, né, e elas derivam de nós mesmos, nós somos a sua causa, tem justiça nisso. Há justiça nas aflições. Aquilo que começou no nosso estudo como uma pergunta, há justiça nas aflições, principalmente quando a gente vê pessoas más felizes e pessoas boas infelizes. Muita gente diz assim, Deus não é justo. Quanta gente diz isso? Tem até aquele ditado, né? Poxa vida, Deus dá nozes a quem não tem dentes. Quando você vê uma pessoa sem mérito recebendo alguma coisa muito boa. Tem gente que usa isso, é uma ingratidão danada, né? Está olhando ou está sendo egoísta, ou então está sendo invejoso. É isso que vai, é inveja mesmo. Porque quando a gente começa a estar, não, porque o outro está recebendo sem mérito, você sabe lá qual foi o esforço que a outra pessoa fez? Sabe lá quais foram as provas que aquela criatura já superou para estar naquela condição? Mas ele não tem mérito mesmo, porque hoje ele erra. Essa felicidade dessa criatura está baseada em desvios. Aí deixa quieto. Deixa quieto porque vai aparecer mais para frente. Aí que é a questão, né? A vida futura, ela traz lá como consequências sempre aquilo que nós causamos no hoje. E é isso que a doutrina espírita vai trazer para nós como uma informação importantíssima. O Espiritismo consola, o Espiritismo conforta, porque ele mostra as causas das aflições. Então é justo. Se é justo, vamos procurar as causas, que é a didática do capítulo aqui, que não cabe nessa palestra. Nessa palestra é uma reflexão para que nós pensemos na justiça das aflições, na justiça baseada no amor divino. Pare e pergunta, o que essa dor veio me ensinar? E não por que Deus está fazendo isso comigo, ou por que eu? A pergunta é, por que não eu? Ou então, puxa vida, será que já reconheceu o Pai, o Criador, que eu tenho condições de passar por essa prova dolorosa? Porque não vem prova mais pesada do que a gente consegue realizar. Espiritismo não é a doutrina do sofrimento, não faz apologia ao sofrimento. Ele não vai ficar cultivando aquela coisa, eu sou assim porque eu joguei pedra na cruz, eu estou passando por isso porque na outra encarnação, porque de vez em quando a gente assume essa atitude, assume a reencarnação como lei, mas bota a culpa na outra personalidade. É mais cômodo, não é? Pensa bem, é mais cômodo eu dizer assim, olha, eu estou passando por essa prova, por esse momento, porque na outra encarnação passada eu fui um inquisidor, eu queimei gente na fogueira, agora eu tenho um problema de pele. E aí eu me isentei, nesse momento, a personalidade que eu envergo neste momento, embora a individualidade seja a mesma, a personalidade é diferente, né? Pode até ter mudado de gênero, pode ter sido uma existência como homem muito desonesta e agora está vivendo uma existência como mulher, padecendo situações de constrangimento, ou um homem muito opressor agora num corpo feminino, passando por constrangimentos. Imagina só, né? Aí vamos dar aqui uma de Maíse Braga, que adora fazer suas listinhas. Mas imagina aquelas criaturas que são aqui machistas, misóginos, que recriminam mulher, que agridem mulheres. Numa outra existência, eles estão causando para si mesmos. Aí numa outra existência, ainda no planeta Terra, eles vão nascer num daqueles países em que a mulher tem que usar burca. E vão nascer num corpo feminino. E vão sentir toda a opressão que eles imprimiram às mulheres aqui enquanto estavam no Ocidente, por exemplo. Então é essa a questão. Não é claro que a gente não está estabelecendo aí uma punição, mas o Espiritismo explica as causas. Ele não faz apologia ao sofrimento. Ele nos responsabiliza. E mais, ele nos tira do vitimismo. Aquela história do levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, se caiu. Ou então o ditado oriental, se caíste 7 vezes, levanta-te 8 vezes. Afinal de contas, a proposta para o espírito é ficar de pé, é realizar a caminhada, mesmo que haja aflições, mesmo com dores. Até porque aí a gente volta à questão da justiça divina. É uma justiça que está mesclada muito com o amor. A mesma coisa acontece, vamos imaginar num ponto pequeno, né? Estamos aí na época de vacinação. Você que é pai e mãe, pegou seu filho pequeno que não gosta de injeção,
e levou para tomar a vacina contra a Covid, contra a gripe, contra a polio quando era pequenininho. Polio era gotinha, depois foi a agulhinha, mas tem um monte de vacina, de bebê, imagina um bebezinho. Lá na faixa dos 3 meses, tem que tomar aquelas vacinas contra a meningite que são na perna. Fura o músculo da perninha. Nossa, como eu sofri o dia que eu levei o Maurício Júnior, bebê, para tomar essa vacina, que o médico furou, ele olhava para mim e para a mãe e ficava com aquele beijo assim, né, se eu não me engano, assim, vocês me machucaram. Mas a gente teve que fazer. A gente teve que permitir aquele processo doloroso para prevenir de uma dor maior. Então olha só isso aí, vamos tomar a situação de que às vezes a dor de agora é vacina contra dores maiores, porque Deus não é agiota, eu falo isso um monte de vezes. Ele não empresta reencarnação para a gente pagar a dívida. Reencarnação visa evolução. E é só evolução, gente. O sofrimento vem como consequência da nossa inferioridade. Deixa de ser inferior, deixa de ser mesquinho, deixa de ser materialista e nós vamos sofrer menos. E aí vem uma questão importante. Temos um capítulo 5 inteiro do Evangelho. Agora é a minha proposta para vocês estudar esse capítulo 5, como eu também tenho estudado ao longo da vida. E entender as nossas aflições, entender as aflições dos outros, e aí mais um aspecto importante do Consolador. Ele vai, neste capítulo 5, ser um tutor. Ele vai mostrar para nós os caminhos necessários para diminuir, não as aflições, porque às vezes elas vêm como uma determinação, como uma necessidade. Olha só, gente, dor é necessidade. Sofrimento é escolha. Maurício, você ficou doido. Dor e sofrimento é a mesma coisa. Não, não é. Dor é o fato em si. Uma doença no corpo físico, uma falência material, né? um relacionamento que termina. Isso é dor. Sofrimento é como nós passamos. Pode ter a doença no corpo físico e se empenhar em fazer o tratamento. E aí o sofrimento é menor. Ou pode ter a doença no corpo físico e dizer assim, não, eu estou morrendo, essa doença vai acabar comigo porque ela é mortal, ela mata todo mundo. E aí já acaba com a qualidade de vida. Então, aumenta o sofrimento. Com relação a apertos materiais, com a falência, com a privação material, a gente pode escolher menos sofrimento. Bom, não consigo trabalhar naquilo que eu me formei. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu posso fazer. Alguém, por exemplo, né, que tem uma formação na engenharia, no curso superior, e não consegue, pode, de repente, dar aula de reforço de matemática. Pode dar aulas particulares. E aí já vai conseguindo alguma... É o ideal? É o desejável? Claro que não. O ideal, o desejável é que você trabalhe naquilo que você estudou. Agora, enquanto não vem, minimiza o sofrimento, fazendo com que aquela dor, a privação material, não seja tão intensa no sofrimento. Ou então aquela criatura, eu sou um mendigo miserável, morro de fome, mas não trabalho fora da minha área. Pronto, aumenta o sofrimento. E a mesma coisa com relação aos relacionamentos e tudo mais. Então, o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, a doutrina espírita, vai funcionar aí como um tutor de administração das nossas aflições. Mas sempre, gente, responsabilidade é diferente de culpa. Deixa eu colocar aqui um texto para ficar bem legal, né? Responsabilidade escrito ali em cima, o sinal de diferente aqui embaixo e culpa, uma cor diferente, para que a gente entenda. Doutrina espírita é doutrina de responsabilidade, não é doutrina de culpa. Ninguém tem que ficar se culpando, mas eu errei, mas no passado eu sou um páreo, eu estou pagando. Não tá, porque Deus não é agiota. Então nenhum de nós tem dívida com Deus. Deus não precisa de nada que nós demos a Ele. Nós é que precisamos do amor, da colheita desse amor por nós. Então é muito importante. E aí vamos começar agora, seguindo com Kardec aqui, a procurar as causas. Olhe para si. Você mesmo, eu mesmo, sou responsável pelas aflições que eu estou passando. Mas eu não pensei nisso, eu não planejei, eu não queria que fosse assim. Pode ser, mas livre-arbítrio, algumas vezes, não é algo que a gente usa de forma consciente. A gente, muito frequentemente, ainda na Terra, usa o livre-arbítrio inconscientemente. E aí faz uma bobagem. E aí pronto, escolheu o caminho, entrou num caminho, não tem jeito, não tem volta. Evoluir uma via de mão única, você não retrograda, você não anda para trás. O máximo que faz é vê se tem algum outro caminho melhor e segue pelo caminho melhor. Porque do contrário, a gente vai estacionar, parar também não adianta, viu gente? Parar corre o risco de ser abalroado por alguém que vem atrás e pode nos atropelar, ou aumentar ou prolongar indefinidamente o sofrimento. E aí vem aquela questão, se todas as causas das nossas dores estão em nós, o que fazer?
Eu não posso mudar o passado. Eu não posso mudar a fonte das dores, mas eu posso encarar melhor o presente. Então isso já diminui. Posso trabalhar o presente hoje e não cometer os erros que causaram as dores de agora. Esse é o grande aprendizado da dor. Lembra que eu falei, quando vem uma dor, a gente pergunta, o que ela veio me ensinar? A primeira coisa que uma dor vem ensinar a gente é o que não fazer. Não fazer aquilo que desencadeou. Vamos usar um exemplo muito simples. A pessoa tem intolerância à lactose. Ela passa mal, ela fica cheia de gases, ela tem dores, ela tem perturbações do sistema digestivo terríveis. Mas insiste em tomar iogurte, insiste em tomar leite in natura, toma de garrafa. E depois, ai, por que Deus está fazendo isso comigo? Ai, por que eu estou sofrendo desse jeito? Ora, se sabe qual é a causa, para! Para de usar a causa, para de fazer consumo daquilo que lhe faz mal. Pare de praticar as coisas que lhe faz mal. Isso a doutrina espírita nos ensina também. Porque assim a gente não pode pôr a culpa em ninguém, não é? A gente começa a ser trabalhador no presente para melhorar o futuro e modificar não o passado, mas as consequências do passado no presente. Porque isso é que a gente vai encontrar no atendimento fraterno. Você aí, que vai no centro espírita para o atendimento fraterno, não espera encontrar a solução pronta. O atendente é uma pessoa exatamente como você, como eu. Sabe que tem um monte de aflições em casa? Sabe que tem os seus problemas materiais? Mas está lá. De boa vontade, na maioria das vezes, né? Quando é bem preparado para isso, está lá de boa vontade, um amor intenso, para orientar as criaturas, para que elas, nós, que vamos buscar o atendimento fraterno, que vamos buscar a ajuda dos espíritos no espiritismo, para que nós sejamos os construtores da nossa felicidade. Então deixa essa condição de queixa. Tem gente que é tão reclamona e algumas vezes é aquela velha questão. Isso em família é frequente. Não tem aquele parente que reclama de tudo. Que tá a família toda reunida, a mesa tá linda, tá posta. Ah, mas não tá bom porque faltou o guardanapo. Ah, o tempero da carne não estava do jeito que eu gosto. Sempre vai encontrar uma coisa para se queixar. Não, tá tudo tranquilo, não tem privação material. Mas você sabe que essa dor aqui que eu tô sentindo, ela tá atrapalhando a minha vida. Aí aquela dorzinha, ou a dorzona, não importa, mas aquela única dor atrapalha a vida inteira. São os queixosos, quase profissionais, não? Os queixosos enquistados, né? A queixa tá ali agarrada neles. Não. Aprenda com o seu sofrimento. Se pergunte o que a aflição veio me ensinar, porque ela é justa. Não existe se. É como Deus é justo. As aflições que nós passamos são justas. E se elas são justas, a causa delas só pode estar em mim, porque se alguém me causar aflição, ela não é justa. Alguém pode ser instrumento da aflição que eu me coloquei em condição de receber. É diferente. Jesus também dizia, não é necessário que venha o escândalo, mas ai daquele por quem o escândalo veio. Então, os instrumentos das aflições, eles vão se reajustar depois. Mas aqueles que estão passando, não tem que ficar passivo não. Ah, fulano me traiu, fulano me roubou da empresa, mas eu estou suportando essa dor. E aí você não afasta o cofre do fulano? Não tira do fulano, da Beltrana, a chance de continuar te prejudicando? Isso também não é inteligente não. A gente tem que ter bastante cuidado em relação a isso. E aí vem a grande proposta. Vamos aprender com o sofrimento, vamos aprender com a dor. E evitar aquilo que nos faz mal. É dessa forma. Nós vamos ser plenamente felizes na Terra? Não enquanto ela for planeta de provas e expiações. Ainda vai continuar valendo aquele comecinho da questão da resposta dos espíritos na questão 167. Expiação é o objetivo da reencarnação. Mas, se nós somos criadores das nossas aflições, o Espiritismo também diz que nós somos criadores da nossa felicidade. O que você está fazendo mais? Está criando mais aflições para si ou está criando mais felicidade para si? Pensa aí. Não precisa responder para mim. Não precisa nem mandar mensagem aí. Aliás, vale a pena aproveitar e mandar uma mensaginha aí, um comentário para esse vídeo. Ou vocês que forem assistir depois, né? Manda um comentáriozinho aí. Diz por que acha que é interessante fazer ou não fazer, ou evitar. Quais dores você já aprendeu a evitar? Já falou nisso? Já pensou em quais dores nós já aprendemos a evitar? Eu aprendi a evitar algumas. Eu aprendi que dor na coluna, as minhas dores na coluna, e as minhas dores nos joelhos, nas articulações dos joelhos, eram resultado de sedentarismo. E aí vocês frequentemente vão nos ver caminhando
às 6 horas da manhã, pelo município de Seropédica, quem estiver morando aqui perto. E a gente começa a perceber o seguinte, esse simples ato, essa simples busca de sair da causa ou evitar a causa das aflições, já diminui o impacto delas. Então, da mesma forma como nós somos os construtores da nossa infelicidade, nós somos os artífices da nossa felicidade. Sejamos, meus irmãos, contemos com Jesus, contemos com os amigos espirituais. Sim, eles nos ajudam muito, mas entendamos que cabe a cada um de nós, a nós, sermos instrumentos do amor, da paz e da felicidade que nós queremos viver. Sermos instrumentos do amor, da paz e da felicidade que o mundo precisa receber. Em vez de pedir tanto, nos coloquemos já na condição de doadores com Jesus. Jesus, querido Mestre, toma as minhas mãos, usa a minha mente e a minha voz para ser instrumento do teu amor na Terra, da consolação que deve ser espalhada no planeta Terra. Muita paz para todos nós. Muito obrigado pela sua atenção.